Pega a tua Bíblia agora e fica de pé. Livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo número 28. Tem algo de Deus preparado para a gente, para mim e para você, para essa semana e para essa noite. Tenho certeza que Deus está começando algo. Tem algo iniciando, como uma célula que começa um novo ciclo, um novo tempo. Também Deus tem algo novo para nós, está chegando aí, eu acredito que Ele quer nos preparar para isso. Então preste bem atenção hoje naquilo que Deus vai falar conosco. Mateus 14, 28. Quem já achou? Quem está no telão? Está tudo certo? Vamos ler então. E respondeu-lhe Pedro. Aqui estavam os discípulos no barco, atravessando. Jesus veio atrás, andando por sobre as águas. A tempestade era forte, o vento, as ondas, eles estavam com medo. Jesus chegou. E quando eles viram Jesus, por conta do medo, eles não conseguiram reconhecer a Jesus. Então eles gritaram desesperados: é um fantasma. Já estava difícil, já tinha a tempestade, agora mais um fantasma. E aí Jesus chega e diz: não, pare de gritar, fique tranquilo, não tenham medo. Sou eu, aqui no versículo 27, ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E agora o 28. Aí respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Amém? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Feche tua Bíblia, feche teus olhos. Vamos falar com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, fala o nosso coração através da tua palavra. Mais uma vez, ministra a nós o teu querer, a tua vontade. Ensina-nos de novo. Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz, ouvi-lo falar conosco. Dá-nos, Deus, o entendimento, o discernimento daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Prepara-nos, meu Pai, para sermos usados segundo a tua vontade. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Se assente. Sente, fique tranquilo. Um dos momentos da vida de Pedro, talvez um dos mais importantes. É difícil, olhando para Pedro, entender um momento mais importante. Mas talvez aqui um dos mais assertivos. Onde Pedro, ele toma uma decisão, ele precisa tomar uma decisão rápida. Em um momento muito difícil. Era um momento de decidir avançar ou parar. Acreditar ou não acreditar. Ir adiante ou retroceder, porque a tempestade estava muito forte. A tempestade lançava o barco de um lado para o outro, a Bíblia diz, de maneira que o barco já estava refém das ondas e dos ventos, e ainda que os homens tentavam remar, ainda que eles se esforçavam para vencer a tempestade, eles não conseguiam vencê-la, porque ela era demasiadamente forte. E depois ainda chega Jesus e eles já estavam ali apavorados por conta da tempestade. E por conta do medo que eles estavam sentindo no meio da tempestade, eles nem ainda reconheceram a Jesus. Então, além do medo pelas ondas, o medo do barco, a instabilidade, o vento forte,
ainda um fantasma, ainda algo extraordinário ou sobrenatural que causava medo e pavor. Nesse contexto, onde todos estavam assustados, nesse contexto em que aparentemente eles chegaram ao fim, no desespero total, Pedro precisou tomar uma decisão rápida. E essa decisão rápida de Pedro influenciou não apenas na vida dele. A decisão trouxe um resultado, uma consequência positiva na vida de Pedro, na vida daqueles homens que estavam no barco. A decisão de Pedro, ela alterou o ambiente. Por quê? Porque Pedro decidiu entrar na tempestade. Então, depois do mar se acalmou, o vento parou, Jesus foi influenciado pela decisão de Pedro. Uma decisão tomada em um momento crucial e difícil. Uma decisão que talvez somente aqueles que têm uma confiança quase que cega em Jesus seriam capazes de tomar. Ou alguém que tenha sentido no seu coração uma certeza muito grande de que Deus estava no controle, que Jesus estava no controle. Porque andar sobre as águas era um feito extraordinário. E que Pedro só conseguiu porque teve a coragem de entrar na tempestade. Eu estava esses dias viajando, ou andando de carro, não lembro para onde eu estava indo. Eu acho que eu estava indo lá no Hospital Vealizante. E lá, dentro do meu carro, Deus soprou no meu ouvido essa frase que é o tema da nossa mensagem para esta semana. Ele falou: entre na tempestade. O tema da mensagem é: entre na tempestade. Porque entrar na tempestade é uma decisão difícil. Decidir avançar, decidir descer do barco. Porque entrar na tempestade, tomar uma decisão rápida, tomar uma decisão difícil, aceitar o chamado de Deus quando Ele diz: vem. Quando as coisas não estão sobre o nosso domínio, quando as coisas não estão sobre a nossa força, decidir descer do barco, decidir entrar na tempestade, é uma decisão difícil. Porque entrar na tempestade significa superar os meus próprios limites. Entrar na tempestade significa vencer a minha incapacidade. Entrar na tempestade significa deixar a segurança ou a pseudo-segurança, uma segurança de mentira. Porque ainda que o barco estava sendo lançado de um lado para o outro, ainda que o vento fazia do barco refém, as ondas faziam o que queriam e o barco não tinha domínio, e o esforço dos homens era vão, ainda assim, naquele contexto, naquele momento, o barco parecia ser ainda a melhor opção. Permanecer no barco ainda parecia ser o melhor momento. Tentar fazer alguma coisa, procurar remar um pouco mais, lutar até a última força pela vida, pela sobrevivência, ainda parecia que estar ou permanecer no barco era razoavelmente mais certo. Ainda assim era melhor estar no barco, porque entrar na tempestade é deixar a segurança ou uma zona de conforto, um lugar de conforto. É ir além dos meus limites, além daquilo que eu posso fazer, é ir além daquilo que eu consigo fazer. Uma decisão difícil para vencer limites, para vencer a incapacidade. Porque o que poderia fazer o homem no meio do mar, fora do barco, incapaz de fazer qualquer coisa, entrar na tempestade, é andar no sobrenatural, é deixar o natural e passar a andar de acordo com aquilo que Deus nos coloca de maneira extra ou fora daquilo que é natural, fora daquilo que nós já vimos, fora daquilo que conhecemos, fora daquilo que temos como certo, como verdadeiro. Entrar na tempestade
é passar a viver na dependência de Deus. Entrar na tempestade é ir até Jesus. Quando Jesus nos chama para entrar na tempestade, Ele nos chama não para irmos e andarmos sozinhos, mas Ele nos chama para irmos aonde Ele está. Porque Jesus estava na tempestade. Jesus estava lá no meio das ondas. Jesus estava lá na escuridão. Jesus estava lá onde nenhum homem podia estar. Jesus não estava no natural, Ele estava no sobrenatural. Entrar na tempestade também é buscar, é trazer Jesus para o barco. Havia um propósito de Deus, ou de o próprio Jesus, naquela tempestade. Porque Ele disse aos discípulos, vai na frente e depois eu vou até vocês. Ele não disse como. Ele não disse que iria andando por sobre as águas. Ele disse, depois eu vou até vocês, eu os encontrarei. Vou na frente. Então Jesus preparou aquele momento de tempestade com os discípulos dentro do barco. E eu quero aqui que você entenda e preste atenção. Os discípulos não estavam fazendo nada de errado. Aqueles homens, muito pelo contrário, eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Alguns dias atrás, ou meses, há um tempo atrás, eles tiveram um encontro com Jesus uma primeira vez, e Jesus os chamou para andar com ele, eles disseram sim, e eles só estavam naquele barco porque eles eram discípulos de Cristo. Eram os discípulos que estavam no barco, eram aqueles que tinham dito sim para Jesus, que estavam no barco, é aqueles que tinham decidido entregar a sua vida ao Senhor e estar com Ele. Eles estavam no barco, porque aquele barco e aquela tempestade tinham objetivo. Deus tinha um objetivo, Jesus tinha um objetivo. Ele queria que os homens ou que os seus discípulos entrassem em um novo ciclo, um novo tempo. Para que eles pudessem compreender que Jesus de fato era o Senhor das coisas, o Senhor do tempo, que manda no vento, que manda na tempestade e que tem poder para fazer o homem andar por sobre as águas. Deus se revelava, Jesus se revelava na tempestade. E é por isso que às vezes Ele manda, Ele permite para que nós que estamos com Ele, andamos com Ele, sejamos inseridos na tempestade, o nosso barco é chacoalhado. E a segurança que tínhamos não serve para nada, e a força do nosso braço já não existe mais. E o potencial que tínhamos agora é nada. E o conhecimento, como Pedro tinha, um homem conhecido que conhecia o mar, pescador, todo o seu conhecimento, a sua experiência de vida não servia para nada. Porque agora a tempestade chegou. Deus levou ele na tempestade para que ele pudesse compreender que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo que ele sabia, tudo que ele era, não era necessário para que ele pudesse permanecer em vida, caminhando com o Senhor Jesus, ainda que por sobre o mar. Então Deus chamou Pedro e disse, vem. Uma atitude ousada, porque às vezes, olha aqui, irmãos, nós somos capazes de ter pensamentos ousados. Nós somos capazes de ter intenções ousadas. Poxa, eu queria um dia célula. Eu queria ser um anfitrião. Como eu queria um dia ser um pregador. Eu queria um dia ganhar alguém para Jesus. Eu queria um dia levar a mensagem. Eu queria um dia estar aqui e batizar alguém. Nós conseguimos ter pensamentos ousados e intenções ousadas. Mas às vezes nós ficamos travados ali no pensamento, na intenção, na vontade, observando a tempestade, observando Jesus na tempestade, falando para nós, como ele disse para Pedro, venha Pedro. Pedro foi ousado no seu pensamento, Pedro foi ousado na sua intenção. Que pensamento ousado! Porque não nasceu de Jesus a ideia, não foi Jesus que disse, escolha um entre vocês e venham aqui andar sobre o mar comigo. Não foi Jesus que disse, Pedro, você que é mais louquinho, os outros são muito certinho. Você que é mais doidinho, venha para cá e venha comigo, venha andar por sobre o mar. Jesus apenas apareceu e Pedro teve um pensamento ousado. Pedro teve uma intenção ousada, ele disse, Senhor, então se é tu mesmo. Podia ter dito, Senhor, se é tu, chega mais perto aqui para nós enxergar, que aqui está muito escuro.
Se é tu mesmo, fala aí mais alto para eu ouvir a voz, para saber se é você de verdade, que eu conheço a tua voz. Senhor, se é tu mesmo, Senhor, então conta uma coisa que só nós sabemos, para a gente ter certeza que é você. Mas Pedro, ele foi ousado no seu pensamento, ele foi ousado na sua intenção, quando ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, então me mandei ter contigo. Pedro, ele estava preparado. Pedro já estava pronto, e eu acredito no meu coração que Pedro, ele estava, na verdade, aguardando um momento para que ele pudesse viver algo extraordinário ou sobrenatural com Jesus. Eu acredito que Pedro, ele estava tão envolvido em Deus, tão envolvido com Jesus, tão envolvido no chamado, no ministério, que ele já no seu coração, ele sonhava com o dia em que ele viveria algo extraordinário, que ele seria participante de um milagre, que ele seria participante de uma ação, de algo diferente. Que quando Jesus apareceu e disse: sou eu, não temas, ele não titubeou no seu pensamento, ele disse: então me deixei ter contigo. Se é o Senhor, então eu quero viver algo sobrenatural. Se é o Senhor, então eu quero viver algo extraordinário. Se é o Senhor, então eu quero ter uma experiência diferente. Se é o Senhor, então o momento é propício, a tempestade está aqui, o barco não serve para nada, o meu conhecimento não serve para nada, os homens que estão comigo não podem me ajudar, ninguém pode fazer nada, se é o Senhor. Então me deixa viver algo extraordinário hoje, nessa noite. E Jesus olha para Pedro, entendendo, discernindo o coração e a intenção de Pedro, ele disse: então vem. É fácil a gente ter intenções ousadas. É fácil a gente ter pensamentos ousados e talvez na nossa mente a gente programa ou projeta as coisas que faríamos e como seríamos e como agiríamos e de que forma a coisa aconteceria, mas é difícil decidir encarar a tempestade quando Jesus diz: venha. Uma decisão que Pedro precisou tomar em alguns segundos, quando Jesus disse: venha. Então ele foi, decidiu e desceu do barco, andou por sobre o mar com Jesus. Mas nós às vezes temos dificuldade em decidir pela tempestade. Porque quando nós olhamos para a tempestade, a gente começa a pensar um pouco mais. Porque na tempestade nós encontramos insegurança. O barco já estava totalmente à mercê das ondas e do vento forte. Eu sem o barco, eu sem uma segurança, eu sem uma certeza, não existia segurança nenhuma. Eu lembro que meu pai, que brinca muito, pai disse: eu gosto de pescar em rio, não gosto de pescar no mar. Disse: por quê, pai? É a mesma coisa, você cair na água, você acha um galho e se agarra. Lá no mar não tem galho, não tem onde se agarrar. Não tem, é inseguro só estar lá agora no meio do vento, no meio das ondas. Não há segurança nenhuma, aparentemente. Pedro se lançaria em uma odisseia, uma loucura total, porque não havia nenhuma garantia. A tempestade, lá na tempestade nós encontramos incertezas. Não havia garantias de que daria certo apenas a ordem de Jesus. Era incerto, inseguro, incerto. Não tem garantia de que a coisa vai funcionar, ou que ela vai dar certo, ou como ela vai dar certo. Havia apenas a ordem de Jesus, e Pedro confiou apenas naquilo que Jesus disse: vem, Pedro. Vem para a tempestade, entra na tempestade. Pedro entrou na tempestade sem ter segurança, incerto. Jesus não garantiu nada a ele, não disse: pode vir que eu garanto, pode vir que vai dar certo. Não havia uma certeza de como isso aconteceria. Sabe que às vezes, irmão, às vezes o que nos impede de avançar e de ir e entrar na tempestade onde Jesus está, e entrar na tempestade para estar com Jesus, porque às vezes as nossas decisões que temos que tomar para aceitar o chamado de Cristo, elas vão intensificar aquilo que nós já estamos vivendo. Eu vou ter problema lá em casa.
Eu vou ter problema com os meus amigos. Eu vou ser deixado por aqueles que eu amo. Agora eu vou me cansar um pouco mais. Agora é perigoso. Isso é perigosíssimo. Nunca alguém foi lá e deu certo. Eu não conheço a história de ninguém que tenha feito isso e tenha tido sucesso. É impossível isso acontecer. É impossível que funcione. E às vezes nós até cremos um pouquinho em Deus e cremos naquilo que Ele vai fazer quando nós conseguimos olhar para aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele nos impulsiona a fazer, e nós conseguimos ter alguma lógica naquilo que Ele pediu. A gente consegue entender um pouco, mas quando não há certeza nenhuma, garantia nenhuma, a não ser a ordem de Jesus, entrar na tempestade, a não saber se vai dar certo ou se vai dar errado. A não ser pela certeza de que aquele que nos chamou, Ele é fiel para garantir os nossos passos, ainda que estejamos andando por sobre o mar. Entra na tempestade nós encontramos impotência, incapacidade, dependência. As ondas e o vento eram incontroláveis e invencíveis. Dá medo, irmão. Dá medo de se lançar em uma situação em que eu não tenho o controle. Se lançar numa situação em que eu dependo totalmente de Deus. Se Deus agir, vai funcionar. Se Deus não agir, não vai funcionar. Se lançar em uma situação em que as minhas forças não servem, o meu conhecimento não sustenta, a minha habilidade em nadar ou em fazer algo, não há habilidade, não há força, não há nada em mim que possa garantir que eu tenha sucesso, a não ser se Jesus me levar ao sucesso. As ondas e o vento eram incontroláveis, impotência, não há nada a fazer, incapacidade, não há nada que eu saiba, o que eu possua, que sirva, e dependência total de Deus, de Jesus e do poder de Deus, para que as coisas andem e funcionem e deem certo. É difícil a gente decidir entrar na tempestade, porque o medo nos apavora, o medo nos freia, nos segura, não queremos ir, não queremos fazer, porque temos o medo do fracasso. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não for o suficiente? E se não tiver tanta força, talvez aqui no barco ainda as coisas estão caóticas, o barco vai afundar, mas aqui ainda eu tenho a chance de, com as minhas próprias mãos, tentar fazer algo. É quando a gente olha para Deus e acaba desistindo da proposta de Deus ou do chamado de Deus. Mesmo sendo discípulo, estando com Ele nos leva à tempestade para nos medir qual é o tamanho da nossa confiança nele mesmo. Mas às vezes a gente desiste. E tem gente que desiste e usa até a Bíblia para desistir. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, na Bíblia está escrito: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se é para fazer relaxadamente, pastor, eu prefiro nem fazer. Se é para mim descer do barco e afundar, eu prefiro ficar no barco. Se é para mim descer do barco e ficar com medo das ondas, eu fico aqui no barco mesmo. Vou afundar com o barco do mesmo jeito, mas pelo menos não vou passar um carão, né? Pelo menos não vou ficar envergonhado, ninguém vai poder olhar para mim e dizer: lá foi, não conseguiu, tentou e não fez. Porque às vezes o nosso medo de não dar certo, o medo de talvez não funcionar, a dependência de Deus, a nossa incapacidade, a nossa impotência, ela nos prende dentro do barco quando Jesus está nos chamando e dizendo: venha, vem Pedro, venha para a tempestade. Entre nas ondas, venha no vento, venha na escuridão. Mas nós encontramos e temos medo de decidir pela tempestade, porque lá nós temos o desconhecido. Nunca ninguém tinha andado por sobre as águas. Tememos o desconhecido, por isso o evitamos. Olha aqui, irmão. Alguém aqui já tentou ensinar Deus a fazer milagre? Alguém já? Só eu? Mais alguém? Isso, 2, 3, 4, frustrado.
Se tem uma coisa que Deus é bom em fazer, é frustrar a gente. O evangelho é frustrante, nos frustra. Que a gente às vezes tem ideias próprias, né? A gente quer ter as nossas próprias ideias. E a gente quer convencer a Deus que a nossa ideia é boa. Que a nossa ideia é melhor. E a gente fala às vezes que confia em Deus, mas às vezes está confiando mesmo no nosso plano. Olha aqui, eu já orei a Deus, vou com o plano certinho. Deus, aqui é o seguinte, vou orar aqui porque tem tempestade, o vento está forte, o barco está para lá e para cá. Então, Senhor, eu tive uma ideia maravilhosa, vai funcionar. Aliás, tenho várias situações que o Senhor pode fazer para livrar nós aqui. A primeira, manda um barco maior, grandão. Manda um barco grandão, o Senhor pode mandar um barco grandão. Se o barco grandão vier aqui, ainda que a gente caia no mar, pode salvar. Ou se não, Deus, se o Senhor não mandar um barco grandão, o Senhor pode pelo menos então fazer parar o vento e as ondas. Que aí já resolve o problema. Mas tem uma terceira opção, que eu sou um homem de muita fé. Manda uns anjos grandes, fortes, que o Senhor tem aí, poderoso, que se eles pegarem esse remo aqui, aí a coisa vai. E a gente dá ideia para Deus e ora. E a gente diz, eu confio em Deus. Não, eu confio em mim, eu confio no meu plano. Eu tenho um plano bem certinho, é só o Senhor executar. O Senhor mudar as coisas aqui em casa, muda meu marido, troca isso aqui no meu filho, faz meu marido parar de gostar desse time. Pai, faz isso aqui, Senhor. A gente vai orando e vai dando para Deus os nossos planos. Senhor, é só lá no meu trabalho, eu posso ganhar um emprego melhor, tem uma vaga boa, mas tem um outro cara concorrendo comigo, tira ele, Deus, dá um infarto, sei lá, mata ele para mim. E daí vai dar certo, Deus, o plano é perfeito. Nós chegamos diante de Deus com nossos planos perfeitos. E quando nós temos um plano perfeito, nós confiamos, oramos, jejuamos, dizemos, eu confio no Senhor, que Ele vai executar o meu plano perfeito. Uma dupla dinâmica, eu e Deus. Eu faço os planos, Ele executa. Porque se eu fizer um plano bom e orar bastante, pode ser que Ele ouça a minha voz e siga os meus comandos. E siga os meus conselhos. E a gente começa a orar e buscar a Deus, porque eu tenho um plano. Mas é difícil, irmão, quando Jesus nos chama para a tempestade. E a gente olha para a tempestade. E lá na tempestade tem vento forte, tem ondas altas, o mar bravio. Eu começo a pensar como é que vai dar certo esse negócio de andar por sobre o mar. Como é que vai ser, Deus? Como é que o Senhor vai fazer? Vai vir uns peixes aqui para eu pisar por cima? Ou surfar num golfinho, né? Num tubarão, ou sei lá, vai mandar uma baleia de novo? Como que o Senhor vai fazer? Como que vai acontecer? E quando a gente tenta encontrar um plano perfeito para seguir o chamado de Cristo, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, e a gente olha e só tem desconhecido, só tem escuridão, tem alguém falando ali que é Jesus, que eu nem sei se é mesmo, um fantasma, o povo aqui está desesperado, ninguém quer ir junto, um turbilhão de emoções e de desespero. Decidir entrar na tempestade é mais difícil. Decidir entrar quando eu não tenho um plano para passar para Deus executar. Decidir entrar sem plano nenhum. Decidir entrar no desconhecido, naquilo que eu não sei, naquilo que eu não posso, naquilo que eu não tenho projeto, eu não sei, o Senhor me chamou, Deus está me chamando, mas ali é difícil, é inseguro, eu não posso nada, eu vou depender totalmente de Deus, eu não tenho competência para fazer, eu não tenho capacidade, eu não sei andar por sobre o mar, nunca ninguém andou, eu não sei se dá, será que vai funcionar? Mas Jesus está lá dentro, no meio das ondas e do vento e na escuridão, dizendo, vem Pedro, entra na tempestade. Entra na tempestade, não havia certezas, não havia garantias, não havia calmaria. Ainda assim, Pedro decidiu entrar na tempestade.
E a sua atitude lhe proporcionou talvez a maior e melhor experiência da sua vida. Quando o mar está calmo, Jesus não chega chamando ninguém para andar por sobre o mar. Quando as coisas estão de acordo com a nossa própria competência, não preste bem atenção nisso. Se tem algo que eu sei fazer, se tem algo que eu posso fazer, se tem algo que eu consigo fazer, Deus não vai desprezar aquilo que eu quero fazer e vou fazer por Ele e para Ele. Eu posso fazer, então Ele vai me usar naquilo que eu posso e no que eu sei fazer. Mas existem momentos que Deus nos coloca no meio da tempestade e Ele nos chama para viver um outro tempo com Ele. No meio das ondas altas, no meio do mar bravio. Porque Deus, Ele cria tempestades, não para nos fazer submergir, mas para que nós possamos ter experiências sobrenaturais com Ele. E saber quem verdadeiramente Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. É difícil decidir e me colocar em risco. É difícil decidir ir onde eu não tenho domínio, onde a minha capacidade não serve, onde os meus conceitos não respondem. Decidir entrar onde Jesus está, onde apenas Ele pode me sustentar, ou Jesus vai me sustentar e eu vou prevalecer, ou senão vai ser o fim. Foi isso que Pedro fez. Pedro tomou uma decisão do tudo ou nada. Ele preferiu desistir da pequena garantia do barco para se lançar no mar onde Jesus está. Onde Jesus estava buscando com ele fazer algo diferente, extraordinário. Pedro desce do barco. As ondas ainda estão altas. O vento sopra forte. Ele teve medo porque a tempestade é um lugar de medo. A gente sente medo quando a gente não consegue fazer nada, quando nos sentimos vulneráveis. A vulnerabilidade total, não tem o que fazer, não adianta nadar, não dá para correr. Quando ele sentiu o vento no rosto, quando ele percebeu que as ondas eram altas demais, quando ele estava no meio da tempestade, sim, ele teve medo. E tudo bem ter medo na tempestade. Porque quando ele teve medo, ele clamou por Jesus, e Jesus estava lá na tempestade do lado de Pedro, para garantir que ele não ia submergir, para garantir que ele não ia afundar, para garantir que ele ia continuar, para dar a certeza de que Pedro viveria um momento sobrenatural em Deus, e aquilo seria para sempre uma história de sucesso. A decisão de Pedro alterou a história, alterou a vida dos discípulos, alterou o mar, alterou a vida de milhares, de milhões de pessoas, como hoje ainda está tocando na minha vida e na tua vida. A decisão de entrar na tempestade, de ir além dos meus limites, de andar no sobrenatural, de ir aonde Jesus está, no movimento das águas turbulentas, de ir aonde Jesus está, onde o mar é bravio, o vento é forte, e eu não tenho garantias nenhuma, a não ser a maior e melhor garantia, que é o próprio Jesus lá me aguardando e me esperando. Ele entra no mar, as ondas estão altas, a tempestade é forte, o vento sopra, ele começa a afundar, ele clama por Jesus. Jesus pega na sua mão, o traz de volta para caminhar, e o Pedro, que entrou sozinho na tempestade, agora ele volta de mãos dadas com Jesus para dentro do barco. E quando eles entram no barco, então o mar se acalma, e então o vento para, porque Pedro entrou no mar, porque Pedro entrou na tempestade. Alguém precisa entrar na tempestade. Alguém vai precisar ser corajoso
para que haja calmaria na tua casa. Alguém vai precisar entrar na tempestade, ir aonde Jesus está para trazê-lo, lá no teu trabalho. Nós entramos na tempestade, mas depois, quando saímos, Jesus sai conosco para ir aonde nós vamos, e onde Jesus está, as coisas se resolvem. Deus falava no meu coração: entra na tempestade. A tempestade não é lugar de fracasso. A tempestade não é lugar de derrota. A tempestade não é lugar de afundar. A tempestade onde Jesus está e nos chama é para nós termos experiências sobrenaturais com Ele. É para caminharmos de mão dadas com Ele. É para Ele revelar o seu poder e nos preparar para coisas maiores que ainda virão. Irmão, quando chegar a tempestade, quando Jesus te chamar para fazer algo difícil, quando Jesus te chamar para tomar uma decisão rápida, ir num lugar onde você nunca foi, que nunca esteve, e que talvez a tua capacidade não possa te suster, não possa te sustentar, onde você talvez vai se sentir extremamente vulnerável, é um lugar onde você não vai dominar, você dominado, aceite entrar na tempestade, porque Jesus nos chama para ir até Ele, para andar sobre o mar, para fazer o que não fizemos e para tocar a vida de muitas pessoas, para tocar a vida daqueles que ainda estão no barco. Porque Jesus, a vontade de Jesus não era apenas expor Pedro aos perigos da tempestade, mas era revelar a Pedro e a todos os discípulos que Ele era o Senhor dentro da tempestade. No final da história, eles voltam para o mar, voltam para a praia. Os discípulos, Jesus, o barco, uma história para contar, uma experiência no coração e na mente de Pedro. Talvez entrou no barco, adrenalina 1000 por hora, viveu algo de extraordinário, viveu algo diferente. Jesus verdadeiramente é confiável, Jesus verdadeiramente sustenta, Jesus verdadeiramente me faz andar por sobre o mar, Jesus verdadeiramente me leva a vencer desafios, dificuldades, o mar alto, as ondas altas. Que coisa extraordinária! E eles saíram lá contando a história, o testemunho para todas as pessoas. E alguns discípulos diziam: ninguém me contou, eu que vi, eu estava lá. Jesus chegando sobre o mar, e eu vi um homem comum, cheio de defeitos, apenas porque ele ousou confiar, apenas porque ele ousou entrar na tempestade. Eles diziam: eu vi esse homem caminhar por sobre o mar, de mãos dadas com Jesus. Um testemunho extraordinário. Mas apenas um tinha o maior testemunho. Pedro, ele dizia: ninguém me contou. Eu não vi nada, eu sei que eu era o homem que andou por sobre o mar, de mãos dadas com Jesus. Jesus nos chama para vivermos coisas extraordinárias com Ele. Deus nos chama para viver momentos especiais, para que a gente tenha, sim, histórias maravilhosas para levar e testemunhos, para contar àqueles que ainda não conhecem, aqueles que não sabem quem Ele é, mas é preciso ter coragem e entrar na tempestade.